Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um podcast aqui do canal Indie Power. Bom, e nesse podcast eu quero falar sobre os caminhos que existem para o desenvolvedor de games, ou seja, quais são os caminhos existentes para você trabalhar como um desenvolvedor de games. Porque essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, porque hoje fala-se muito sobre desenvolver games, porém o pessoal acaba não encontrando qual é o caminho ideal, o que deve ser seguido para poder trabalhar dentro dessa área, já que existem diversas ramificações, diversos caminhos que uma pessoa pode seguir para poder trabalhar com games. Bom, o primeiro caminho existente, que é o mais óbvio, é você trabalhar como funcionário de uma empresa, que talvez seja o sonho de muitas pessoas, muitos desenvolvedores ou iniciantes, que é trabalhar numa grande produtora de games. Porém, para você trabalhar numa grande produtora de games, você precisa, primeiro, ter uma boa formação acadêmica. Por mais que o portfólio seja mais importante, é interessante que você também tenha uma boa formação acadêmica, porque acaba contando em determinados momentos. Então você precisa de uma formação, não precisa necessariamente fazer uma graduação em desenvolvimento de games. Você pode formar em alguma área, como sistema de informação, ou qualquer outra área de informática, publicidade, administração, seja o que for, fazer uma pós-graduação ou várias pós-graduação, aí depende de você, dentro da área de games, pode ser que seja interessante. Talvez, dependendo da situação, seja até mais interessante. Porque a pessoa que se forma em games e faz uma pós em alguma das áreas de games, ela vai ter um conhecimento muito focado nos jogos. Quando você tem uma outra formação e faz uma pós em games, por exemplo, você vai ter o conhecimento da área de games que você fez a sua pós, que você se especializou, e também vai ter um conhecimento extra que vem de uma outra área. E esses conhecimentos que vêm de áreas diferentes, muitas vezes é importante para você que pretende trabalhar com games. Então, por exemplo, às vezes você vai trabalhar na parte de arte para jogos. Se você tiver talvez um conhecimento, sei lá, em publicidade, por exemplo, pode acabar ajudando de alguma forma. Então, quando se trata de formação, você não precisa necessariamente fazer a faculdade de games. Até porque ainda hoje é um pouco arriscado fazer uma faculdade de jogos. Porque é muito tempo que você gasta para fazer uma graduação e o mercado de games ainda é muito pequeno e não contrata tanto quanto outras áreas. Por exemplo, aqui em Divinópolis, Minas Gerais, não existem empresas de jogos. Então uma pessoa que se forma em games e vem morar aqui, não tem como ela trabalhar localmente com o desenvolvimento de games, porque aqui não tem empresa. Se tiver, é algo assim que ninguém sabe que existe, porque eu nunca ouvi falar, nunca soube de alguém que já ouviu falar de uma empresa de games aqui na minha cidade. E é a realidade da maioria das cidades no Brasil, não ter uma empresa de games. Quando tem, existe na capital. Só que mesmo assim, é uma quantidade pequena em relação ao número de pessoas que pode ter interessadas. Mas, lembrando, nem sempre o número de pessoas interessadas é necessariamente o número de pessoas qualificadas. Porque querendo trabalhar na área de games, tem muitas pessoas. Agora, pessoas qualificadas para trabalhar profissionalmente na área de games, tem poucas. Porque
ainda tem uma certa carência de formação de qualidade, o que prejudica na quantidade de mão de obra de qualidade dentro da área de games. Mas enfim, então você precisa da formação e você precisa também de um portfólio. Esse portfólio você pode construir ele através de jogos que você faz independente, que você faz por si só, sem depender de uma empresa. Você pode fazer em grupos com outras pessoas e também entra no seu portfólio trabalhos que você fez em outras empresas. Porque eu sei que a maioria querem trabalhar numa empresa grande, que faz jogos grandes. Só que você não vai simplesmente fazer um joguinho ali na sua casa e com esse joguinho no seu portfólio e um diploma debaixo do braço, você não vai entrar para essa empresa grande. Você precisa de ter uma certa experiência. Porque por mais que você tenha um portfólio, uma formação, se você não tiver uma experiência em trabalho em equipe, em lidar com horários, com os compromissos da agenda, é difícil uma empresa querer te contratar, é um risco para ela. Porque você pode ser muito bom fazendo seus projetos e ser horrível, péssimo, ao trabalhar com uma empresa que tem prazos a ser cumpridos. Então, por isso que é importante você também ter uma experiência com produção de jogos dentro de alguma empresa, porque é diferente de você fazer jogos de forma independente, que é um outro ponto que eu vou entrar também. Então, o ideal é você começar fazendo seus jogos, né? Óbvio, seja com uma equipe ou seja sozinho. Depois você entra para uma empresa menor, vai melhorando seu portfólio, estudando sempre, fazendo cursos de extensão, pós-graduação, cursos livres, tudo que você puder adquirir de conhecimento, você tem que buscar adquirir, porque ter conhecimento é algo muito importante em qualquer área profissional que você queira seguir. Então você entra numa empresa pequena, vai adquirindo essas experiências e depois, quando surge a oportunidade, você pode tentar uma vaga numa empresa maior. Lembrando que vai ter muitas pessoas também concorrendo a essa vaga. Outra coisa importante também para quem quer trabalhar numa grande empresa, na verdade na área de games em geral, é saber o inglês. Porque mesmo que você vai trabalhar como desenvolvedor indie, você precisa ter um conhecimento, nem que seja o básico. Isso é algo que me faz muita falta. Meu inglês não é muito bom, principalmente quando se trata de conversação, embora eu consiga ler algumas coisas que sejam da área. Eu consigo ler e entender sem nenhum problema. Mas ter um domínio bom do inglês é importante porque quando você lida com games, você inevitavelmente vai lidar com outras empresas, com clientes, com parceiros que são de outros países. Então, se você vai, por exemplo, publicar seu jogo na Steam, é uma empresa de fora. Então é importante você saber inglês. Se você está lançando o seu jogo indie, você precisa mandar e-mails para os meios de comunicação ao redor do mundo e você precisa se comunicar em outro idioma para você mandar os release, os press kit para esses meios de comunicação de fora, jornais, blogs, etc. Para você não se limitar somente ao que acontece ao mercado só brasileiro. Você acaba sempre tendo que entrar em contato ou se comunicar, seja somente na parte de leitura ou escrita, com algo que vem de fora e geralmente em inglês. Então isso é importante. A vantagem de você estar numa empresa é que você tem aquele título, né, de trabalhar numa empresa. Então isso abre muitas portas, até mesmo caso você queira
ser um desenvolvedor indie ou queira abrir sua empresa, te dá um certo renome trabalhar numa empresa grande ou até mesmo numa empresa pequena ou média, é algo interessante. Sem contar que você tem o seu salário fixo e você não tem que, entre aspas, se preocupar com certas coisas, como o pagamento de contas do processo de produção. Agora, a desvantagem que eu acho que é um ponto crucial, inclusive, é o fato de que trabalhando em uma empresa, você talvez não vai estar fazendo o jogo que você quer fazer. Porque quando você vai trabalhar numa empresa, principalmente nas empresas grandes, é comum você focar especificamente em uma coisa. Por exemplo, você trabalhar exclusivamente em modelagem de objetos para cenário. Aí você não vai lidar nem com a textura, você só vai modelar. Mas se você é um cara que gosta de fazer muitas coisas, você gosta de programar, gosta de criar história, ter a ideia para o jogo, ver o jogo se construindo aos poucos, fazer a parte visual, a modelagem, a textura, etc., talvez esse tipo de trabalho não seja interessante para você. Porque muitas vezes você vai fazer uma coisa muito específica. E para quem gosta da produção de jogos como um todo, acaba sendo ruim. É igual para um escritor que só faz a capa, só escreve a contracapa do livro. Não dá motivação suficiente. Às vezes o cara ele quer de fato escrever o livro, ele não quer escrever uma página ou escrever o sumário do livro. Ele quer fazer o todo, escrever o conteúdo. Então tem muitas pessoas que, se forem para uma empresa, vai se sentir frustradas. Talvez financeiramente nem tanto, porque você vai ter seu salarinho e tal, você vai estar trabalhando com algo que você gosta, não necessariamente fazendo o que gosta. Então tem essa diferença, porque uma coisa é você trabalhar com aquilo que você gosta e outra coisa é você trabalhar fazendo aquilo que você gosta. Você pode trabalhar com games, ou seja, com algo que você gosta, mas não está exatamente fazendo o que você gostaria de estar fazendo ali. Você pode, por exemplo, ir para uma área dentro de uma empresa de games que não tem nada a ver daquilo que você gosta de realmente estar fazendo. Então você tem que analisar essas questões e ver se trabalhar numa empresa de fato vai ser algo interessante. E tem a questão também teve até umas polêmicas um tempo para trás, que eram, entre aspas, denúncias de pessoas que trabalhavam nessas empresas grandes de desenvolvimento de games, e que estavam trabalhando mais do que o normal, que seria humanamente aceitável, e não estavam recebendo horas extras por isso. O chamado crunch time, que é quando um determinado projeto está muito próximo da data de finalização e o pessoal tem que trabalhar ali quase que 24 horas por dia, todos os dias da semana, e muitas vezes não recebe nada a mais por isso. Essa é uma prática comum em diversas áreas da produção criativa, da indústria criativa, lá no exterior. Não é tão comum, na verdade, eu acho que isso nem existe aqui no Brasil, até mesmo devido às leis trabalhistas, etc. Só que lá fora isso é muito comum, principalmente na indústria dos animes e mangás. Se você for pesquisar, o pessoal trabalha quase que a semana inteira, quase 24 horas por dia. Alguns chegam até mesmo dormir no local de trabalho para acordar cedo no outro dia e continuar trabalhando. Então acorda, trabalha, termina de trabalhar, dorme, acorda e assim vai, e com apenas um dia de folga. Eu acho que os mangakas, o pessoal que trabalha fazendo mangá nos estúdios, pelo que eu vi, eu não sei exatamente o quanto disso é verdadeiro e o quanto é falso, até porque eu não moro lá, não trabalho lá, então não tem como eu dizer com 100% de precisão. Mas pela tabela que eu vi, não tinha sequer um dia completo de folga. Geralmente eram pedaços picados de folga, mas trabalhava bem mais do que
nós brasileiros estamos acostumados. Então você tem essa questão também, principalmente para quem quer trabalhar lá fora. O ritmo de trabalho muitas vezes é diferente, principalmente na indústria criativa que trabalha com prazos. Eu vou beber uma água aqui, deixar a música rolando. Bom, então voltando aqui. Então você tem que analisar e ver se trabalhar numa empresa é de fato aquilo que você quer. Além do pessoal que quer trabalhar numa empresa, acabou saindo aí o barulho do Windows aí, provavelmente captou. Tem a opção de você abrir a sua empresa. Caso você queira ter dor de cabeça na sua vida. A gente vê muitas pessoas dentro do meio de desenvolvimento falando: eu vou abrir uma empresa de desenvolvimento de games, não faz ideia do que estão falando. Porque é o seguinte, acredito eu que você que está me ouvindo agora goste de desenvolver games. E você queira trabalhar com isso e o seu objetivo é trabalhar fazendo jogos. Se o seu objetivo é trabalhar fazendo jogos, botar a mão na massa e ver o jogo ali sendo construído, talvez o ideal não seja você abrir uma empresa. Porque ao abrir uma empresa, provavelmente você não vai passar o dia fazendo jogos. Você vai passar o dia contratando pessoas, cuidando da parte administrativa, cuidando de contas, fazendo ligações, fazendo planejamento de marketing, planejamento estratégico para a empresa, planejamento financeiro, indo em banco, buscando financiamento, fazendo uma série de coisas que não tem absolutamente nada a ver com o processo de produção do jogo. E isso também pode ser muito frustrante, porque se você quer de fato botar a mão na massa, fazer o jogo acontecer, talvez abrir uma empresa vá fazer com que você perca o foco da produção em si. Porque aí você vai deixar de ser um cara que faz jogos para ser o cara que gerencia uma empresa de produção de jogos. E você sendo o dono dessa empresa, você tem algumas dores de cabeça. Para você abrir uma empresa, existe uma série de burocracias que você tem que cumprir. E se você vai abrir uma empresa de produção de jogos, que vai ter outras pessoas, provavelmente você vai ter que ter uma estrutura física. Ter essa estrutura física, por sua vez, já puxa também uma série de burocracias e também de despesas, de custos fixos que não vai ter como você fugir, que você vai ter que pagar de qualquer forma. Para você ter pessoas trabalhando na sua empresa, você tem que contratar essas pessoas e pagá-las mensalmente aquele salário que foi combinado. Ou seja, você vai ter uma quantidade muito grande de coisas a se preocupar. Então, enquanto que como desenvolvedor de jogo, você está preocupado com o bug da programação, com a animação dos sprites que não está fluidos, com a otimização do seu jogo, abrindo uma empresa você vai ter que se preocupar com o aluguel que vai vencer no próximo mês, com o IPTU, com o pagamento dos funcionários, com depositar as taxas lá de FGTS, fundo de garantia, essas coisas do tipo, na conta do seu funcionário, com pagamento de água, luz, telefone, despesas com a limpeza do local. Ou seja, uma série de coisas que você vai ter que se preocupar que vão muito além da produção do jogo, sem contar que você tem que se preocupar em vender o jogo, porque se você não vender o jogo, a sua empresa fecha e você acumula dívidas que vão só aumentando com os juros
atrás de juros. Talvez você esteja escutando e falando, não, mas está tirando a minha... matando o meu sonho de ter uma empresa. Isso não é matar o sonho, isso é a realidade. A realidade nua e crua é essa. E é por isso que muitas pessoas abrem as empresas e em 6 meses, 1 ano, fecham. É o caso da maioria. Porque é aquele ditado: vai na lua achando que é queijo, chega lá e não tem queijo nenhum. E é isso que acontece. A pessoa cria aquela ilusão, vai abrir uma empresa, vai ganhar rios de dinheiro e tudo vai fluir de forma maravilhosa. E não é bem assim. Principalmente quando se trata de games. Porque se você abrir uma pastelaria, que tá ali na indústria de alimentos, é difícil você falir rápido. Porque comer todo mundo come. Você abrir uma pastelaria, uma padaria, uma mercearia, é provável que ela vai se manter, porque vai ter pessoas que vão comprar. Jogos é algo diferente. Porque você pode fazer um jogo hoje e ele pode vender bastante. Aí chega daqui 6 meses, as vendas começam a despencar. Só que as dívidas vão chegando. O aluguel tem que ser pago vendendo ou não vendendo seu jogo. Aí chega depois de 1 ano, aquele jogo que fez sucesso já não faz tanto sucesso mais. E o aluguel continua chegando. As contas continuam chegando. E pode ser que o próximo jogo que você lance não faça tanto sucesso quanto o primeiro que fez. E aí a sua empresa começa a ruir porque foi um sucesso temporário. Então os games, a indústria dos games, principalmente para empresas pequenas e médias, é semelhante à indústria da música. Um cantor pode lançar uma música, fazer sucesso, ganhar dinheiro durante um tempo, mas depois o pessoal esquece, não vai ficar a vida inteira naquela música. E depois não consegue mais lançar novos sucessos. Nos jogos a mesma coisa, sempre que você tem que lidar com produtos inovadores, que no caso são jogos, né? Fazer jogos cada vez diferentes, é sempre um trabalho gigantesco em fazer o pessoal gostar daquele jogo e comprar ele de forma que ele te dê lucro. Diferente do caso da pastelaria do pão. Você vai vender, pode vender o mesmo pastel a vida inteira, o pessoal vai continuar comprando, vai consumir aquele produto. Você não precisa todo ano lançar uma receita nova. Se o pessoal gostou de algo, você vai vendendo, elas vão comprando, vão comendo aquilo e você vai vivendo, sobrevivendo, a empresa vai se mantendo. Nos jogos é diferente. As pessoas não vão jogar o seu mesmo jogo a vida inteira. Você tem que estar se relançando, se reinventando constantemente. Então, tem essa dificuldade. Mas caso você queira assumir esse risco, queira ter essas dores de cabeça, você pode seguir. Aí no caso você pode trabalhar desenvolvendo seus jogos autorais, a sua equipe desenvolver jogos autorais. Você pode, a sua empresa, né, pode fazer jogos de terceiros. Por exemplo, eu tenho uma ideia de jogo, só que eu não consigo produzir esse jogo. Aí eu contrato uma empresa que produz jogos e ela vai produzir esse jogo para mim. Isso acontece muito na indústria. Por exemplo, o jogo Donkey Kong, que é uma franquia da Nintendo, foi produzida pela Rare. Ou seja, uma terceira empresa produziu o jogo da Nintendo. Um exemplo mais próximo também, mais perto de nós brasileiros, é o jogo A Lenda do Herói, que é feito lá pelos irmãos Castros. Porém, o jogo foi produzido pela empresa chamada Dumativa. Ou seja, você pode prestar esse serviço de produzir o jogo ou parte do jogo para outras empresas. Assim como você pode fazer também jogos publicitários, jogos educativos. Põe lá uma empresa que quer treinar os funcionários.
Você desenvolve um jogo que ajuda na interação desses funcionários e, consequentemente, no treinamento deles, que é uma forma de você gamificar o treinamento. Além dos jogos publicitários também. Bom, vou fazer uma outra pausa rapidinha para tomar uma água, até porque, né, minha garganta não é de ferro. Mas você também pode, caso você não queira nem abrir uma empresa e nem ser um funcionário de uma empresa por causa das desvantagens que eu falei, você pode também trabalhar como freelancer. Freelancer é alguém que trabalha para uma empresa, seja uma empresa grande ou uma empresa pequena, sem um vínculo trabalhista direto. Geralmente o freelancer ele é pessoa jurídica, então CNPJ, e exerce aquela profissão de forma independente. Então, ao invés de você, por exemplo, entrar para uma empresa para trabalhar como programador, você pode ser contratado pela empresa para fazer um trabalho freelancer temporário, ou seja, você vai programar ou uma parte do jogo ou o jogo inteiro, e depois que terminar aquele projeto, você não tem vínculo nenhum com aquela empresa. Então essa é uma forma de trabalhar interessante também, porque você não vai ter nenhum vínculo com nenhuma empresa e você também pode escolher o projeto que você quer trabalhar. Então suponha que uma empresa te procura, ou você procura a empresa, mas você achou que o jogo que ela está fazendo não é tão interessante, não te estimula tanto. Você pode simplesmente recusar aquele trabalho e procurar outra empresa que precise de um freelancer. A desvantagem do freelancer é que você não tem o salário fixo, ou seja, você tem que sair correndo atrás, montar um portfólio para mostrar para as pessoas que você realmente sabe fazer aquilo que você está se propondo a fazer e ir atrás, correndo o risco de não conseguir nada ou conseguir algo muito bom. A vantagem é que você fica livre, você vai ter toda a flexibilidade de horário que talvez você queira trabalhar no horário que você quiser, desde que você entregue o produto e escolher o projeto. Então, se um projeto não te agrada, não é algo que você quer, você simplesmente recusa e vai atrás de outro. Apesar que na prática não é bem assim, né? Geralmente a maioria dos freelancers tem uma dificuldade muito grande em conseguir trabalhos. E existem hoje diversas plataformas para que os freelancers possam conseguir entrar em contato com empresas ou até mesmo pessoas que não são empresas para executar tarefas. Só que o mais importante mesmo de quando você pretende trabalhar como freelancer é você ter um bom portfólio e mostrar esse portfólio para o mundo, ter uma forma de mostrar ele, seja um blog, um canal no YouTube onde você mostra os processos, não precisa nem ser um canal com vídeos semanais, etc. Suponha que você seja um desenhista ou um modelador e você quer divulgar seu trabalho, você não precisa fazer vídeos falando, por exemplo. Você pode simplesmente gravar o processo seu de modelagem, depois faz um time-lapse, que é fazer o vídeo correr, coloca uma música de fundo e pronto. O pessoal vai ver aquilo, vai ver o seu trabalho, não precisa nem colocar todo o processo, mas é algo que o pessoal vai ter curiosidade, vai ver, vai gostar e pode ser que apareça alguém querendo contratar o seu serviço. E muitas vezes aparece dessa forma. Você gera um conteúdo ali na internet e vai aparecendo pessoas querendo
contratar o seu serviço. Em alguns casos, até mesmo quando você não presta determinado serviço. Eu mesmo já apareceram várias pessoas me perguntando se eu aceitava um determinado serviço de freelancer para fazer alguma arte para games ou alguma coisa do tipo. Geralmente eu não aceito porque como eu não trabalho com isso, meu foco não é trabalho freelancer, então eu tento não ficar me desviando muito do meu foco, já que o meu objetivo é desenvolver jogos indies e também a produção dos meus cursos e dos conteúdos aqui no canal. O canal em si acaba sendo uma vitrine para os meus cursos. Mas enfim, existe essa possibilidade. E a outra possibilidade, a última que eu vou falar, é lógico que não existem só essas, mas é as que eu vou falar, é a que eu acho mais interessante, que é o desenvolvedor indie. Que é você desenvolver os jogos por conta própria. O desenvolvedor indie nada mais é do que uma pessoa que não tem vínculo com nenhuma empresa, não tem um financiamento de uma empresa e desenvolve jogos ali de forma independente, de forma autoral, sem depender de ninguém. Por isso o termo indie, independente. O termo indie, ele surgiu, ele passou a ser utilizado, começou, né, a ser utilizado pelas bandas que lançavam seus discos sem ter uma gravadora, discos, CDs, etc. Então, toda banda que não tinha uma gravadora, um contrato com uma gravadora e muitas vezes pagava do seu próprio bolso, pagava ali para poder usar o estúdio, fazer a gravação, fazer as cópias e a distribuição, elas são chamadas de bandas ou músicos indies, que são músicos ou bandas que não têm um vínculo com uma gravadora. Ou seja, elas têm que tirar do próprio bolso para poder fazer a coisa acontecer. E esse termo passou a ser utilizado também para os desenvolvedores de games, que é o pessoal que não trabalha numa empresa, que não tem uma empresa e mesmo assim produz seus próprios jogos. E esse negócio de produzir os próprios jogos em casas e distribuir é mais antigo do que se imagina. Lá nos anos 60, 70, 80, na verdade eu fiz uma curva bem grande, né, de 60 para 80, 30 anos de espaço. Mas enfim, lá na época do Commodore, MSX, do Nintendinho, já existia desenvolvedor indie. Tem um documentário que eu recomendo que você assista, chama, se eu não me engano, A Era do Videogame. É um documentário até antigo, ele não é novo. Você acha no YouTube, a qualidade dele é até meio ruim, como se fosse VHS, porque é um documentário antigo. E uma determinada parte desse documentário mostra um caso de dois irmãos que eles ganharam um daqueles computadores pequenos, estilo MSX, Commodore, que você ligava na televisão. E eles começaram a programar com as ferramentas que tinha lá, programar seus próprios jogos. Aí o que eles faziam? Eles faziam esses joguinhos, gravavam esses jogos em fita cassete mesmo, aquelas que a gente escutava música. Porque os jogos, uma época, foram distribuídos através de fita cassete. Eles gravavam esses jogos na fita cassete, faziam o papelzinho, a label da fita cassete, o encarte, e vendia para os amigos na escola. Chegava ali no recreio e vendia. Então, enquanto muitas pessoas fazem doce para vender no recreio, eles faziam jogos, gravavam em fita e vendiam. Depois esses dois irmãos ganharam um concurso, abriram uma empresa, inclusive de desenvolvimento de games, mas ali naquela época tinha a essência do desenvolvedor indie. Vamos dizer assim, o desenvolvedor indie raiz, que faz os jogos ali sozinho e distribui sozinho. Seja numa mídia física que ele mesmo grava em casa e distribui, ou colocando no site, etc. É lógico que hoje não precisa ser tão arcaico assim, porque
Hoje tem a Steam, tem diversas plataformas de distribuição. Então você não precisa ficar saindo e gravando fitas ou CDs do seu jogo. Sem contar que tem toda uma estrutura que te ajuda a vender. Mas indie, pelo menos pra mim, é o cara que faz jogos, ou o grupo de pessoas, geralmente grupo pequeno, que faz jogos sem investimento e de maneira quase que artesanal. A gente poderia resumir o desenvolvedor indie como o artesão dos games. É o cara que faz sozinho, sem todo aquele aparato de uma grande empresa. E essa questão de desenvolvedor indie, jogo indie, etc. O pessoal fala, determinado jogo é um jogo indie. Só que se você for parar para analisar, não existe jogos indies. Porque o jogo em si é apenas um jogo. O que existe é desenvolvedor indie ou uma produção indie, uma produção independente. Que é quando não existe um patrocínio externo. Onde quem está desenvolvendo é que está financiando do início ao fim, custeando tudo. Isso é o desenvolvimento indie. Então, jogo indie, na verdade, é um jogo que foi produzido de forma independente. Então não existe um estilo de jogo indie. Apesar que ultimamente, sempre que o pessoal vê um jogo 2D, eles falam, é um jogo tipo jogo indie. Nem sempre não é. Se for uma empresa grande que produziu, não é um jogo indie. Por mais que tenha determinadas características. Porque indie é o processo de produção ou desenvolvedor. E o desenvolvimento indie, eu acho ele interessante porque você não precisa fazer o jogo que a empresa quer que você quer, como é o caso de trabalhar numa empresa. Então você não fica preso a desenvolver algo que a empresa está produzindo. Ou seja, você pode fazer o jogo que você quiser, que a sua imaginação mandar você produzir. E, ao mesmo tempo, você não precisa abrir uma empresa para isso. Apesar de muitos desenvolvedores indies acabar abrindo uma empresa, você não precisa ter uma estrutura de empresa. Um CNPJ é interessante você ter, mas você não precisa de toda aquela estrutura com funcionários, com espaço físico, etc. E nem aquela estrutura administrativa de uma empresa. Você simplesmente desenvolve o seu jogo que você quer, com todo o cuidado, todo o amor que você quer passar para ele, e depois você vende. Enquanto que uma empresa tem que fazer um estudo de mercado e trabalhar num projeto que vai ser rentável para ela pagar suas contas e ter lucro, o desenvolvedor indie simplesmente desenvolve o seu jogo e depois vende para quem curtiu aquele game. Então eu vejo que existe essa diferença. A empresa, ela obrigatoriamente tem que partir da necessidade do mercado. Porque ela não pode se dar ao luxo de fazer o que quer, porque nem sempre o que ela quer é o que vai vender em massa. O desenvolvedor indie, ele não tem contas a pagar da produção. Ele pode se dar o luxo de fazer aquilo que ele quer jogar, aquilo que ele gosta de fazer. E pode ser que apareçam, que existam outras pessoas, provavelmente vai ter outras pessoas que vão querer jogar aquele jogo. E é por isso que os jogos indies são conhecidos por serem criativos. Porque a empresa, ela não pode ficar correndo o risco de ficar 6 meses produzindo um jogo criativo e depois vender para meia dúzia de pessoas. Porque senão ela vai ter um prejuízo grande, ela tem muitas contas a pagar. Então ela tem que se agarrar ao padrão, às modas, aquilo que já está pré-estabelecido, para tentar fazer algo que realmente vai vender o máximo possível. E o desenvolvedor indie não, ele tem que pagar só suas próprias contas. Então se vender um número X de cópias, para ele já vai ser suficiente. Só que esse número X de cópia que for vender, talvez vai pagar só o custo de um único funcionário. Então essa é a diferença.
Então, como indie, você pode soltar mais a sua criatividade sem ficar preso ao que uma empresa quer, sem ficar preso à necessidade de um lucro muito grande porque seu custo é muito alto. Sem contar que, como indie, você, além de fazer o jogo que você quer fazer, o que te der na telha de fazer, você pode trabalhar em toda a etapa de produção. Então, se você gosta de programar, gosta de fazer a arte, gosta de inventar as histórias, gosta de testar, ver como é que está funcionando, ou seja, gosta realmente de fazer tudo, talvez o meio indie seja o mais interessante para você. Eu comparo o indie como se fosse um escritor. Ele escreve o livro, depois lança e quem gostar, compra. Ele não precisa escrever algo que foi encomendado para ele, apesar que existem escritores que estão atrelados a alguma editora que escrevem por encomenda. Alguém escreve encomenda um livro, ele vai e escreve. Já o desenvolvedor indie, eu costumo comparar um escritor livre. Escreve o que quer, se vendeu bem, se não vendeu, fazer o quê? Mas ele escreveu o que quer. Porque não existe tanto... É lógico, todo desenvolvedor, mesmo indie, ou seja o que for, é lógico que quer ser recompensado pelo que fez. Mas também não quer ter que fazer algo que não gosta só para poder pagar as contas. Porque se você for ter que fazer algo que você não gosta, existem diversas outras profissões muito mais rentáveis. Então você tem que pensar isso. Por que você tá querendo viver dos games? E ver o que é a sua prioridade. Ganhar muito dinheiro, se expressar, fazer seus próprios games, ter liberdade criativa ou fazer uma única coisa só. E aí você vê. O desenvolvedor indie ou esse meio de desenvolvimento de games, no início, independente de qualquer carreira que você vai seguir, trabalhar como desenvolvedor indie é fundamental, porque todo mundo, de certa forma, o ideal é começar como desenvolvedor indie. Começar fazendo um jogo simples, porém muito bom. Não só um, né, mas vários, ou quanto que der para você fazer, para você adquirir portfólio. Só que não é só adquirir portfólio, né? Adquirir um bom portfólio. Não adianta você ter 20 jogos no seu portfólio e somente um ser bom. É melhor você ter 3 jogos bons no portfólio do que 20 ruins ou genéricos. Então todo desenvolvedor, de certa forma, começa como desenvolvedor independente. E depois escolhe ou trabalhar como freelancer para outros projetos, ou abrir uma empresa, ou vira funcionário de uma produtora, ou continua como indie. Tem pessoas que começam como desenvolvedores indies e continuam, porque gostam. Conseguem se manter, se sustentar, conseguem ter uma folga financeira. Dificilmente você vê um desenvolvedor indie enriquecendo, ficando milionário, mas pelo menos não morre de fome, consegue fazer as coisas que quer, e muitas vezes é mais importante isso, você está fazendo o que gosta, está curtindo o seu tempo, muitas vezes é mais importante do que você ter alguns milhões na conta. Então, existem pessoas que começam como indie e terminam e se mantêm como indie. Eu, por exemplo, eu quero me manter como indie mesmo. Não tenho pretensão nem de abrir uma empresa, nem de virar funcionário, nem trabalhar como freelancer. A minha ideia é desenvolver meu jogo, fazer outros projetos, mas todos serão lançados como uma produção de Jefferson Dias. Não vou sequer criar um nome fictício, porque como é só eu mesmo, não tem essa necessidade. Bom, esse podcast já ficou grande demais, minha garganta já tá doendo e eu já falei todas as áreas que existem. Deixa aí nos comentários, caso você estiver assistindo aí no YouTube,
de qual é o caminho que você mais se identifica. Porque você precisa conhecer, saber como que você gosta de trabalhar para ver qual que você vai se identificar mais. Então deixa aí nos comentários qual que você mais acha interessante e o porquê. Então é isso aí. Dê like aí no vídeo caso você estiver escutando esse podcast pelo YouTube. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. E é isso aí. E até a próxima. Até mais!